Você percebe o mesmo tempo que a gente gasta imaginando o pior cenário, a gente pode gastar gerando o próximo milagre? Toda pessoa que tem pensamentos de morte, ela já imaginou como seria se ela colocasse um ponto final na sua vida. Todo homem de negócio que está enfrentando dificuldades no seu business já imaginou como seria se ele falisse. A nossa mente funciona assim, olha para mim. Ela cria possíveis cenários e a gente vai imaginando como seria. O problema é que aquilo, abaixa um pouquinho o volume, não, aquilo que parecia uma loucura no início, começa a não ser tão surreal depois de um tempo. E é assim que o inferno trabalha muitas vezes, com sugestões. A primeira batalha na mente acontece no Jardim do Éden. Por conta dessa batalha, a gente perdeu o acesso ao Pai. Guarda isso, irmão. Gênesis fala que a primeira conferência profética, ela acontece entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no sexto dia, Deus diz assim: façamos então o homem à nossa imagem e semelhança. Mas a Bíblia diz que tempos depois, Eva é tentada pela serpente, e a serpente trabalha com uma sugestão. A serpente não obriga Eva a fazer, a serpente não faz por Eva, mas ela só sugere, ela diz: olha, se você comer do fruto, você vai ser como Deus é. A loucura que ela já era. Foi feita a imagem e semelhança do Criador, tinha livre acesso a Deus. Irmão, guarda isso. Quando eu não sei quem eu sou, eu posso perder tudo tentando conquistar o que eu já tinha. Como que o inferno trabalha com Eva? Sugestão. Agora vamos para Jesus, o segundo Adão. A Bíblia diz que ele acaba de ser batizado, uma voz do céu diz: esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer. Então Jesus se recolhe, fica 40 dias no monte, ele está no deserto, jejuando, orando, e aí ele é tentado. Qual é a primeira tentação que Jesus enfrenta no seu ministério? Uma sugestão do inferno. Satanás fala para ele: se você for o Filho de Deus, dá uma ordem para que essas pedras se tornem pães. Irmão, olha para mim. Se o pecado que roubou da gente acesso ao Pai, se Satanás tentou Jesus no início do seu ministério, o que faz a gente acreditar que a nossa mente não vai ser tentada com sugestões o tempo inteiro? É por isso que a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o centro das suas emoções, porque é de lá que provém as fontes de vida. Você sabe por que é tão perigoso essa agenda que tenta sexualizar crianças e relativizar gênero desde pequeno? Porque aquilo que pra gente algumas gerações atrás parecia surreal começa a se tornar aceitável. Irmão, se você conversar com seu filho adolescente, te garanto que para a grande parte dos nossos filhos já não é algo mais tão assustador imaginar essa questão de sexualidade. Por quê? Porque isso vem sendo falado o tempo inteiro. Uma das coisas que o inferno utiliza para destruir fundamentos e princípios elementares e inegociáveis é a relativização. Aquilo vai sendo suavizado. Uma das coisas que a gente tem visto inclusive no cenário da política é a questão da narrativa. Alguém já ouviu falar sobre a força das narrativas? Existe uma frase, se eu não me engano, foi utilizada na época, no período nazista, que eles diziam que uma verdade, uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Estamos vivendo na geração da pós-verdade. O que é uma pós-verdade? É algo que nunca foi uma verdade, mas a gente começa a tratar como se fosse, de tantas vezes que a gente está ouvindo sobre elas. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Se até Jesus foi tentado por uma sugestão, a gente precisa entender que todos os dias algumas sugestões estão tentando a gente também. Talvez não tenha problema, talvez não seja bem assim, talvez você esteja sendo radical demais, talvez você está se envolvendo demais, talvez você está buscando a Deus demais. São pequenas sugestões que, quando encontram espaço em nós, podem destruir algo glorioso que estava sendo construído há muito tempo.